Fala galera, como vocês estão? Eu espero que maravilhosamente bem. Eu aqui novamente trazendo mais um conteúdo. E galera, o vídeo de hoje, provavelmente ele vai ser um pouco mais comprido. Vai ser mais um bate-papo. Vou trazer aqui fortes reflexões que são sobre a origem da raça humana. Por que provavelmente o sistema, o governo, e desde sempre ele quer enganar o povo sobre a nossa origem. Então, se você tem interesse nesse tipo de tema, eu recomendo você ficar por aqui porque o vídeo de hoje vai ser bem polêmico. Então, galera, seres humanos, eles poderiam ser chamados de forasteiros num planeta hostil. Por que isso acontece? Se a gente observar profundamente, o ser humano ele parece deslocado na Terra. Você já parou para pensar? Diferente de outras espécies que se adaptam perfeitamente ao ambiente, a gente depende de artifício e tecnologia para sobreviver. Nós somos frágeis ao sol, somos vulneráveis a insetos. Pernilongos, por exemplo, você vai passar uma noite numa floresta, os pernilongos começam a te picar e te mata vivo. A gente não tem nenhum tipo de defesa contra insetos. Somos vulneráveis ao clima. A gente é incapaz de viver na natureza sem ferramentas, sem ter um abrigo. Mas por quê? Então, existe um paradoxo na evolução humana. A ciência convencional defende que a gente é resultado de milhões de anos de evolução. Porém, existem furos gritantes nesse argumento. Por exemplo, a explosão do desenvolvimento cognitivo. Aqui uma parte que a ciência não consegue explicar. Existe até uma teoria que diz que o desenvolvimento cognitivo da humanidade explodiu a partir do ponto que nós consumimos cogumelos psilocybin cubensis, os famosos cogumelos mágicos, que dão um boom na forma do macaco enxergar o mundo. Porém, isso explicaria a mudança intelectual, a mudança na forma de pensar, mas não o desenvolvimento físico do cérebro em si. Os humanos possuem um cérebro desproporcionalmente avançado em comparação a outros primatas. E isso aconteceu em um período relativamente curto, algo que desafia as explicações darwinistas tradicionais. Teria sido um salto natural? Ou será que pode ter sido uma intervenção externa? Existe uma lacuna fóssil. Apesar da gente ter fósseis que conectam várias espécies pré-humanas, o elo definitivo entre os primatas e o Homo sapiens moderno é ausente. Não existe um elo entre primatas e a nossa espécie. Alguns dizem que ele nunca vai ser encontrado porque ele não existe. Se você parar para pensar, o planeta é hostil ao ser humano. Olha ao seu redor, o planeta parece projetado para ser desafiador aos seres humanos. O sol, que é essencial para a vida, é ao mesmo tempo uma ameaça. Por que nós seríamos tão frágeis em um ambiente onde a gente deveria prosperar? Sem roupas, sem abrigos ou sem armas, a gente se torna presa fácil para predadores e elementos naturais. Doenças, como as transmitidas por insetos, eles nos afetam de forma desproporcional, enquanto outras espécies parecem imunes ou adaptadas. Se fôssemos realmente nativos daqui desse planeta, por que a gente não possui defesas naturais como muitos animais? Existem muitas fraudes e contradições da ciência. Tem um fato aqui que é muito interessante, que é a manipulação dos registros fósseis. Você já ouviu falar no Homem de Piltdown, que foi uma fraude deliberada? Eu vou explicar aqui, mas esse é o tipo de coisa que mostra que a ciência está longe de ser infalível, porque existe um elo perdido entre aspas, né, que foi fabricado. Eu vou explicar isso agora. A fraude do Homem de Piltdown é um exemplo claro de como que a ciência pode ser manipulada para poder sustentar algumas narrativas. O que acontece, galera? Lá em 1912, fósseis foram encontrados na Inglaterra, e eles supostamente pertenciam a um elo perdido entre humanos e primatas. E aí, durante décadas, essa descoberta foi usada como evidência crucial para a teoria da evolução. Porém, em 1953, testes acabaram revelando que o crânio era uma farsa. Ele consistia em uma mistura de ossos humanos modernos e uma mandíbula de orangotango, cuidadosamente manipulados para poder parecerem antigos. A fraude foi deliberada. Mas quem a orquestrou e por que teria orquestrado? Não sei, mas a gente vai falar sobre isso aqui ainda. Calma lá. Porém, esse escândalo mostra que até mesmo a ciência oficial está sujeita a interesses pessoais e agendas ocultas. Se algo tão importante foi falsificado, quantas outras verdades científicas podem ser distorcidas para moldar a nossa visão de mundo? Se uma fraude deliberada dessa aconteceu, isso mostra que a ciência está longe de ser infalível. Então, se esse elo perdido foi falsificado,
Quantos outros fatos não foram distorcidos para sustentar a narrativa evolucionista tradicional? Eu não tô falando que a evolução é uma farsa e nem uma fraude não, galera. A teoria que eu trago aqui é outra. É que, na verdade, a nossa evolução é extraterrena. Por que que a gente é enganado a todo tempo em relação a isso? Existe uma coisa chamada controle da informação. Que são o quê? Instituições científicas que são financiadas por elites. Infelizmente, essa é a verdade. Porque não tem espaço para teorias alternativas. Por que não dão espaço para outras abordagens? A ciência, ela é bem rigorosa, né? Não dá espaço para outras teorias. São reprimidas. Será que o conhecimento verdadeiro está sendo reprimido para poder manter a população sob controle? Seria uma teoria absurda, talvez? Eu acho que não. Sobre a ótica conspiratória, pode-se dizer que a gente vive numa espécie de prisão planetária. Muitos sistemas espirituais e metafísicos sugerem que a Terra é uma escola. A Terra, ela é interpretada por muitas vertentes filosóficas como se fosse uma escola. Ou também até mesmo um cárcere, uma prisão. É como se a Terra, esse planeta que a gente está aqui, fosse uma prisão. E uma prisão para quê? Para que espíritos precisam evoluir, confere? Para conseguir ir para mundos avançados, evoluídos. Que é basicamente isso mesmo. Estamos aqui para aprender, para poder evoluir e para planetas mais evoluídos. Como prisioneiros, nós somos mantidos ignorantes. O maior mal verdadeiro, ele faz a gente acreditar que tá no controle de tudo. A gente sequer sabe da nossa ignorância, da nossa prisão. É uma prisão invisível que você não sabe que tá preso. Essa é a pior prisão de todas. A religião e a ciência, elas são ferramentas de controle. A ciência tradicional, que eu digo. A ciência materialista nega a nossa essência espiritual. Enquanto muitas religiões focam no medo e na obediência. E isso nos desvia das perguntas fundamentais. Existe um sistema que, desde o nascimento, nós somos modificados a trabalhar, a consumir e obedecer. E isso nos mantém distraídos da nossa busca pela nossa verdadeira origem e propósito. E agora, vamos falar de um tema bem polêmico, que são as conexões extraterrestres. Que eu queria falar sobre isso faz muito tempo aqui no canal, porque é um tema que eu me interesso muito, que são os alienígenas. Existe uma teoria que fala da intervenção alienígena. O que acontece? Existem textos antigos, como por exemplo os sumérios, que foram uma das primeiras civilizações humanas que habitaram no nosso planeta, que mencionam seres celestiais que criaram a humanidade. E não só os sumérios também, se você pegar para ler a Bíblia, tá lá, dizendo que nós fomos criados por Deus. Que Deus seria esse? Se você for parar pra ler a Bíblia, cara, pega. Se você tem uma Bíblia aí, nem precisa de Bíblia, né? Hoje em dia, se você jogar online aí, cara, tá escrito assim. Se você abrir aí qualquer Bíblia que seja, qualquer Bíblia que você pegar, colocar em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, tá escrito: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você observa que ele fala isso daí no plural, a nossa imagem, a nossa semelhança, mas Deus não é um só? Aí você pode falar, não, mas é a Trindade Santa. Não fala de Trindade Santa nenhuma aqui. Não fala de Trindade nenhuma. A Trindade é introduzida muito depois de milênios, desde da escritura desse texto. E ninguém fala disso, você nunca vê ninguém falando disso. Por que ninguém fala disso? Mas a nossa, quem que é esse nossa imagem e semelhança? Será que é realmente um Deus só que criou a humanidade? Ou será que nós fomos criados por seres de outro planeta? Enfim, esses relatos são muitas vezes descartados como mitologia. Porém, e se esses registros históricos forem reais? Existem alguns cientistas alternativos que sugerem que o nosso DNA contém assinaturas de manipulação genética, algo que explicaria nossas capacidades únicas e incompatibilidades com o planeta. E por que não se vê comentando disso? Por que a ciência descarta esse tipo de coisa? Será que existe uma grande mentira? E se tudo isso fosse parte de um plano maior? A ideia de que nós pertencemos à Terra pode ser apenas mais uma mentira para nos manter complacentes. Ao acreditarmos que somos um produto de um processo evolutivo aleatório, a gente se desconecta da busca por algo maior, algo fora desse planeta. Então, quando eu falo de religião e ciência como ferramentas de controle, o que acontece? Elas servem como mecanismos para nos manter presos a sistemas de crenças limitantes. Religião, por exemplo. Desde tempos muito antigos, muitas religiões impõem regras rígidas, baseadas no medo. Medo do pecado, medo do inferno, medo da punição divina, em vez de incentivar questionamentos ou autoconhecimento, que é fundamental para a evolução humana.
Não, elas frequentemente promovem a obediência cega. A ideia de um Deus externo e distante é usada para desviar a humanidade de uma verdade potencialmente libertadora, que é: somos seres espirituais com potencial infinito. E as elites religiosas, historicamente, concentraram poder, utilizando crenças para poder legitimar guerras, conquistar e ter uma hierarquia social para impor poder. E a ciência, hein? A ciência moderna, sobre uma perspectiva materialista, nega nossa essência espiritual. Ela reduz a existência a processos aleatórios, a ligações químicas e processos puramente físicos, ignorando evidências de fenômenos metafísicos, fenômenos espirituais, que estão aí a rodo para serem confirmadas. A ciência é financiada por governos e por corporações. E aí isso daí levanta uma questão: até que ponto as descobertas são suprimidas ou direcionados para atender interesses específicos? Foram liberados em 2020. Na verdade, já tinham esses vídeos há muito tempo aí na internet rolando, mas o governo americano foi confirmar que são reais esses vídeos em 2020. São vídeos de OVNIs, que são objetos voadores não identificados, voando para lá e para cá em todo canto do planeta. Tem esses vídeos aí do Pentágono e depois de muita pressão o governo decidiu assumir que são verdade. Mas já estavam lá mais de 20 anos esses vídeos. Verdade nada deles revelar. Por que que eles fazem isso, hein? Por que que não libera esse tipo de coisa pra gente saber? Porque eles querem manter o controle sobre a população. E existem também tecnologias e conhecimentos que poderiam libertar a humanidade. Por exemplo, energia livre, muitos conceitos de Nikola Tesla, investigações sobre a consciência, que são sempre ignorados, desacreditados, desestimulados. Quem aí já viu aquele caso do cara que inventou um carro que consegue se locomover com água? O combustível do carro era água. O cara era americano, Stanley Meyer. Pesquisa aí pra você ver, o cara simplesmente sumiu, desapareceu, nunca mais falou sobre esse assunto. Imagina quão revolucionário seria. Mas não, a máfia dos combustíveis fósseis nunca ia permitir uma coisa dessa acontecer, nunca. Então você imagine uma máfia mundial que controla toda a população. O sistema é uma máquina que nos mantém escravos. Desde o nascimento, nós somos inseridos numa estrutura que nos treina para cumprir um papel específico. Que é o quê? É uma educação baseada na repetição e não na criatividade. Você é educado, ensinado a decorar e não a ser criativo, a treinar sua criatividade, sua habilidade de pensar. Daí é desestimulado. Trabalho voltado para sustentar uma economia que beneficia poucos, enquanto a maioria permanece sobrecarregada e distraída. 97%, 99% das pessoas trabalham para sustentar 1%, para se manterem no poder, esse bando de safado, canalha, bandido. Mídia, entretenimento, desenhados para nos manter ocupados, sem tempo ou energia para questionar o sistema. É tão absurdo isso, que quando você tira um tempo livre pra você, que você fica aí a tarde inteira à toa, sem fazer nada, é comum você se sentir culpado por isso. Comum você se sentir culpado por ficar à toa. Não é um absurdo isso? Porque você foi programado pra isso. E qual que é o objetivo disso tudo? Garantir que a gente continue servindo, como se a gente fossem máquinas, que enriquecemos e fortalecemos as elites. Esse sistema é a prisão moderna, que é invisível e eficaz. É muito triste pra mim poder estar falando isso pra você. Muito triste. Eu não queria estar dizendo isso, mas é a verdade, infelizmente. Infelizmente. A verdade, ela nos libertaria. Se a gente soubesse quem realmente somos, que nós somos seres com potencial espiritual, até com origens cósmicas, esse controle das elites sobre nós desmoronaria. Não ia conseguir manter. Se nós soubéssemos nosso verdadeiro potencial e explorássemos, não ia ter como terem controle sobre nós. Por isso que conhecimento é poder. Você saber a verdade sobre a nossa origem e o nosso propósito nos permitiria transcender o medo, transcender a escassez, transcender a divisão. Isso acabaria com a dependência de sistemas como governos, religiões e economias que governam as nossas vidas. Pra poder o quê? Pra poder manter a porra do luxo das elites, desse bando de egoísta, esse bando de maligno, só pra ficar com os luxos deles, mundanos, apegos físicos, carnais. E enquanto a gente permanece cego, a gente continua a alimentar o sistema com o nosso trabalho, com o nosso consumo e com a nossa conformidade. Isso sustenta uma pequena elite que usufrui de recursos, poder e tecnologia avançada, enquanto a maioria luta para sobreviver. Não é um absurdo isso? Não é um absurdo, uma realidade absurda. Para manter luxos de poucos, a gente se fode, para falar o português bem claro aqui.
Então eles precisam nos manter no escuro para poder perpetuar essa dinâmica. A mentira sobre as nossas origens, a supressão de descobertas e o controle sobre o conhecimento são ferramentas, algumas das ferramentas, para poder garantir que nem eu e nem você nunca percebamos que somos mais do que escravos de um sistema cuidadosamente construído. Então reflita sobre isso tudo que eu falei. Busque as respostas, pergunte. Cara, tem um versículo bíblico que eu gosto muito, cara. É Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Então, se você pedir a resposta para Deus, se você pede para ele confirmar se isso daqui que eu tô falando é verdade, você vai saber. As respostas estão todas dentro de você. Pede para ele te ajudar a escapar dessa prisão. Busque conhecimento, busque saber a verdade, que a verdade liberta. A verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que a gente pode escapar dessa prisão, dessa máfia, desse sistema nojento que a gente está inserido? Galera, a única forma de romper essa prisão é questionar. Questionar o quê? Questionar tudo. Questionar tudo. Questiona o que eu tô falando aqui agora pra você. O que será que esse cara tá falando? Será que é verdade? Reflita. Busque as respostas. Você mesmo. Vá atrás. Essa é a única forma de romper a prisão. É questionar. Será que o que eles mostram pra você é verdade? Dá pra confiar em alguma coisa nesse mundo? Questione. Nós precisamos nos reconectar com a nossa essência. Buscar verdades fora dos paradigmas tradicionais e poder... pra gente entender o poder que a libertação tem. E aí a gente consegue entender que o poder da libertação tá dentro de nós. Tá dentro, não tá fora. Reflita. Todas as respostas estão dentro de você. O despertar, ele começa ao perceber que tem algo além do que nos foi ensinado. E as elites, elas não têm controle sobre almas despertas. A chave tá em olhar pro céu e perguntar: e se eu não pertencer a este mundo? E eu garanto que você não pertence a esse mundo. Você não é daqui, você tá aqui. Procure as respostas, que elas virão até você. Uma frase do Caibalion para finalizar: os lábios da sabedoria estão abertos apenas aos ouvidos do entendimento. Muito obrigado a você que viu até aqui. Se tem alguma coisa que você gostaria de dizer, pode colocar aí nos comentários. E deixe sugestões de temas que eu com certeza trarei conteúdos a respeito. É isso aí, até a próxima.